Pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do estudo do capítulo 47 do livro de Gênesis. Eu sou Felipe Moura, sou exegeta da Bíblia Hebraica, sou judeu, tenho também mestrado em judaísmo da época do Segundo Templo, sou professor pela Universidade de Cambridge. Estou aqui para falar a vocês, então, sobre essa segunda parte aqui do capítulo 47. Nessa parte desse capítulo, então, nós vamos falar da narrativa sacerdotal. Se você não assistiu a primeira parte das nossas aulas, da nossa aula de Gênesis capítulo 47, então eu peço que você assista pelo menos essa parte. Se você quiser pegar a parte, o estudo do livro de Gênesis desde o começo, melhor ainda. Tem muitos vídeos aqui no nosso canal. Caso você esteja procurando mais especificamente algo sobre o capítulo 47, peço que comece na aula anterior. Se você já assistiu, então vamos dar sequência aqui. Lembrando que a camada sacerdotal, ela é uma camada que foi escrita mais ou menos no período exílico ou início do pós-exílio, E a gente sabe disso pela própria linguagem, pela temática, pelo uso do hebraico, às vezes algumas palavras até de origem persa, que podem aparecer, vocábulos e temas tipicamente pós-exílicos, etc. Lembrando que não estamos aqui num viés religioso, numa visão religiosa, mas sim numa visão acadêmica do texto bíblico, sem puxar sardinha para religião alguma. Muito bem, vamos então falar aqui do início do capítulo 47. O que está em verde é o que foi agregado aqui pelo escriba ou pelos escribas de tradição sacerdotal. Lembrando que isso aqui é algo aproximado, essa divisão, ela não é, vamos dizer, escrita em pedra, no sentido de que não é uma ciência totalmente exata, mas é mais ou menos aí que a coisa se divide. Bom, foi, pois, José comunicar ao faraó: meu pai e meus irmãos, disse ele, chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence. Eis que estão na terra de Góshen. Ele tomara 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Este perguntou a seus irmãos: qual é a vossa profissão? Eles responderam: teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. Disseram também a Faraó: viemos habitar nesta terra porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome com efeito assola a terra de Canaã. Permite agora que teus servos fiquem na terra de Góshen. Nós já falamos aqui anteriormente, isso fica um pouco mais claro, vai ficar um pouco mais claro posteriormente, principalmente se a gente fizer aí uma revisão dos estudos do livro de Êxodo, der uma olhada nos estudos do livro de Êxodo, porquê que a tradição sacerdotal ela estabelece os israelitas em Góshen, já é uma região, vamos dizer, que conecta com a parte sacerdotal da narrativa do próprio livro de Êxodo, Então, isso contrasta, com o texto anterior, com o texto de origem de origem já elohista, que traz eles se estabelecendo, na terra na terra de Ramsés, no distrito de Ramsés. Não são a mesma coisa, a gente já falou disso. Mas aqui é colocado meio que como se fosse, Muito bem. Então essa introdução, ela fala essencialmente de Góshen, ela fala essencialmente da profissão para poder justificar que eles ficassem em Góshen, E aí também a gente sabe, que o texto sacerdotal fala também aí do tabu, dos israelitas, dos egípcios para com os, não dos israelitas, perdão, mas dos egípcios, para com a profissão do pastoreio, o que contradiz um pouco o resto da narrativa, onde você tem Faraó pedindo para tomar conta dos rebanhos dele, no próprio texto aqui. Por que há essa contradição? Justamente porque era típico, se você olha para os manuscritos do Mar Morto e outros, era muito comum que informações fossem agregadas. Omitido era mais raro, Normalmente, eles, os escribas que copiavam, eles agregavam informações. Isso não era visto por eles como um atentado contra o texto bíblico, Isso é da nossa cultura. Eles não tinham essa preocupação de preservar a autoria, E sim de transmitir a mensagem tal qual ela era compreendida na época, Muito bem.
Então aí depois nós temos o restante do texto, né, como a gente já viu, da camada elorrista, né, da camada do Reino do Norte. O faraó, rei do Egito, disse a José, teu pai, teus irmãos vieram para junto de ti, a terra do Egito está à tua disposição, estabelece os teus pais, teus irmãos no melhor da região. Que eles habitem na terra de Goshen, né? Isso de novo é colocado, é enfatizado, né? Agora colocando as palavras, né, na boca de Faraó, né? E é interessante porque Faraó já havia teoricamente dito para eles ficarem na terra de Goshen, né? Então fica um pouco, você percebe, né, assim, o excesso de ênfase em Goshen, né? Isso é muito típico de camadas posteriores do texto, de enfatizarem muito, né? Como, por exemplo, a gente tem na narrativa original de Isaac, né, e Abraão, aquela coisa da ambiguidade de quem é que Isaac é filho, né? E de repente você tem camadas posteriores já falando, não, é filho de Abraão, teu filho Isaac, o seu filho, o único filho, né? Para justamente reforçar, né? Isso é típico de camadas posteriores. Bom, então José introduziu seu pai, o apresentou a Faraó, e Jacó saudou a Faraó, né? Então a coisa de Jacó saudar ou abençoar Faraó, né? Esse tema da bênção é um tema típico do texto já do Reino do Sul, do texto javista, né? Faraó perguntou a Jacó, quantos são os teus anos de vida? E Jacó respondeu ao Faraó, os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130, né? Para essa contagem fazer sentido, você tem que levar em conta todo o texto da tradição sacerdotal, por isso sabemos que esse texto é sacerdotal. Meus anos foram breves e infelizes, e não atingiram a idade de meus pais, os anos da peregrinação deles. Então aqui de novo, né, também você já está falando de uma camada em que Jacó já é feito filho, né, neto de Abraão, né, ele não era assim na origem, né, nos textos do Reino do Norte, né, a gente fala disso, se isso para você é uma novidade, veja as aulas anteriores, né. E aí você sabe, né, que houve um acréscimo também, uma das coisas que acontece, né, o Tsemaior ele fala disso, inclusive, é a repetição, né, isso aqui, ó, Jacó saudou o faraó, e aí você vai ter, de novo, essa repetição, né, é muito comum que um escriba, quando fosse agregar alguma informação, ele colocasse a informação e repetisse a última ação, como se ele recapitulasse, né? Não tem razão de existir essa segunda frase senão essa. Isso é típico, você vê isso sempre nos acréscimos, então já é também uma confirmação de que esse texto aqui é um adendo. Eu estou explicando um pouquinho para vocês como é que a gente percebe, né, as camadas, né? Essa coisa também de Jacó ser descrito como um grande sofredor é de textos posteriores também. A gente já sabe que isso vem, no mínimo, da tradição do Reino do Sul, né, do pré-exílica, né, dos textos javistas, né, mas já ficou um pouco mais forte até no pós-exílio, né, então você já sabe disso, né, porque os textos de origem do Reino do Norte, né, as primeiras camadas, as camadas elorristas, elas já trazem Jacó não tanto nessa posição, né, de tanto sofrimento, muito pelo contrário, Jacó é um grande vitorioso, né, luta até com seres celestiais e se dá bem, né? José estabeleceu seu pai e seus irmãos, né, e lhes deu uma propriedade na terra do Egito, né? Então aqui esse texto, essa coisa da propriedade, né, de ser dos israelitas também é algo da linha aí do texto sacerdotal, voltei. Nas camadas anteriores você não tem também isso, na camada já vista, inclusive a terra toda pertence a Faraó, né? Veja, na melhor região, a terra de Ramsés, como ordenar o Faraó. É possível que o dar uma propriedade fosse uma tentativa que acabou não ficando tão bem feita do escriba, de dizer que eles ficaram em Goshen, mas tinham propriedade em Ramsés, tá? Eu acredito que seja isso, né? Então, mas não fica meio ambíguo aí, né? Então fica parecendo que Goshen e Ramsés são a mesma região, o que a gente sabe que não é o caso, né? E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos, para toda a sua família, segundo o número de seus filhos. Muito bem.
Aí a gente vai ter toda aquela camada do texto já vista, né, do texto do Reino do Sul, que fala sobre a questão da dureza da fome, como José, né, acabou tendo aí fazendo algo que fez com que ele, né, vamos dizer assim, o povo egípcio se tornasse escravo de Faraó. Essencialmente fossem escravizados por Faraó. Né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter então Israel, né, vamos dizer assim, né, sendo escravizado como um revés. Eu falei disso na aula passada, como uma coisa, né, essa coisa do ciclo, né, quem está por cima se dá mal, quem está por baixo se dá bem, né, essa coisa, né, vamos dizer assim, das ações terem decorrências muito semelhantes, né, isso é típico dos textos do Reino do Sul, né. E aí, de novo, né, você percebe a insistência de falar de Goshen. Né? Assim, Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Goshen. Aí eles adquiriram. Então a gente sabe, por essa repetição de Goshen, né, a gente sabe, né, que isso é um texto sacerdotal, como também é preocupação sacerdotal dizer que eles foram fecundos e se tornaram muito numerosos. Isso também é algo da linha sacerdotal, né, por uma série de razões. Jacó viveu 17 anos na terra do Egito e a duração da vida de Jacó foi de 147 anos. Né? Então, de novo, né, como o cálculo aqui ele só pode ser da tradição sacerdotal porque ele já totaliza coisas que têm que vir do texto sacerdotal. Percebe como é que a gente vai estabelecendo o que é cada camada? Né? Mais ou menos, estou dando uma ideia, tem muito mais elementos, tá? Eu estou trazendo alguns mais evidentes. Aproximando-se para Israel, o tempo de sua morte, aí ele continua, né, e todo o restante do texto é conforme vocês já conhecem. Né, o texto já está no início, em que ele pede, né, para José jurar, então, que ele vai enterrar Jacó na terra de Israel e não, né, na terra dele, né, na terra dos patriarcas, né, dos pais dele. Na verdade, no texto do Reino do Norte, era apenas a terra ancestral, não há menção aos pais de Jacó dessa forma, né? Mas aqui, né, vamos dizer assim, ele acaba estabelecendo isso como um vínculo para a terra, né? E aí ele, né, faz o juramento e aí, obviamente, o capítulo se encerra, né? Então, vamos ver alguns comentários do Tsemai Oré, principalmente, né, como eu disse, na minha opinião, hoje o maior exegeta da Bíblia hebraica da atualidade. Ele diz o seguinte, sobre o texto sacerdotal: alheio à divisão da Bíblia em capítulos do século XIII depois da Era Comum, o texto sacerdotal continua a navegar pelo assentamento adequado dos israelitas no Egito e faz os irmãos pedirem a Faraó uma morada para eles e seus rebanhos em Goshen. O faraó concorda com seus pedidos e promete assentá-los em Goshen, de acordo com uma inserção do escriba sacerdotal no versículo 6. Essa inserção sobrecarrega o versículo, uma vez que o objeto indireto de José estabeleceu aparece mais tarde no versículo, na melhor parte, na verdade aqui é na melhor parte da terra, e contradiz o versículo 12 que o faz se estabelecer em Ramsés. Né? Então aqui veja, ele faz um comentário já da gramática. Como eu falei, tem muito mais coisa. A gramática não está boa aqui. Né? Quer dizer, ela mostra que tem um acréscimo, porque você tinha o verbo, teria o objeto, e aí você tem um negócio no meio, né? que mexe, né? Que muda um pouco, né? Torna a frase estranha. Né? Torna a frase estranha, tem um tema sacerdotal que você olha e vê, né? Que realmente ali você tem um adendo. O texto sacerdotal então faz Jacó abençoar o faraó, mas o conteúdo da bênção não é mencionado no versículo 7. Em vez disso, um diálogo entre Jacó e Faraó segue nos versos 8 e 9 em linguagem sacerdotal típica. Né? De novo ele falando da linguagem sacerdotal, empregando expressões como os anos da minha vida, conforme o 23:1, e sua permanência, conforme o 28:4. Então repara, você tem expressões que tipicamente vão aparecer numa dada camada textual. Né? São alguns elementos da gramática, eu falei para vocês, tem muita coisa, né, que indica, e é por isso que tem a repetição, né, depois.
Então repara, né, você tem os rastros, né, que foram deixados aí pelas camadinhas. Isso não é aleatório, né, como muitos religiosos acabam pensando ou querendo fazer crer, né? Depois há uma breve repetição resumida, uma repetição de parte de um versículo ou um versículo para colocar o leitor de volta nos trilhos. No versículo 10, então Jacó abençoou o faraó. Foi exatamente o que eu falei, né? Ele repete, né, que é para poder voltar o fio da meada, indicando que o diálogo foi uma inserção secundária. Uma vez que os israelitas estavam assentados, o texto sacerdotal mostra Jacó passando 17 anos com José no Egito, equivalentes aos 17 anos que ele já havia passado com José em Canaã. Finalmente, observe as expressões de fecundidade do texto sacerdotal, que são uma reminiscência dos versículos finais de Gênesis 1, o final de Gênesis 8 e Êxodo 1:7, todos textos sacerdotais, né? Então o tema, né, a linguagem, as expressões típicas, né, por tudo isso a gente sabe, né, como eu disse, a origem aí do texto. Muito bem, vamos dar sequência aqui, né? Falando então aqui das audiências, né, de Faraó. Faraó acaba tendo então, né, pelo texto final, como, né, a gente olhando para o texto como um todo, ele acaba tendo audiências, né, com os irmãos e audiência com Jacó, né? Então, primeiro a audiência com os irmãos. O objetivo da audiência com os irmãos parece ser que os irmãos não tentam, como deveriam ter feito, usar seu parentesco com José para melhorar seu status social. Eles não pedem residência permanente no Egito, o que teria sido equivalente à cidadania egípcia, e desejam continuar sua profissão hereditária, embora Faraó sugira que alguns deles podem ser capazes de cargos de alguma responsabilidade. Esse é o comentário da Oxford Bible Commentary, da Universidade de Oxford, né? E é interessante, porque aqui você vê exatamente isso, né? Uma preocupação de demonstrar o quê? Que os irmãos não queriam vínculo com o Egito, né? Então, assim, olha, a gente não vai pedir nada, a gente vai ficar lá na bordinha, né, cuidando do nosso rebanho, porque não tem pasto aqui, que é para a gente poder ir embora depois. Essa que é para a gente ter embora depois está implícito, mas é exatamente isso que o texto sacerdotal queria colocar. Já é um texto exílico ou pós-exílico, e essa questão da migração, ela é importante, muito mais importante do que para os textos anteriores, em que você não tinha tanto essa preocupação. Então aqui tinha uma preocupação de não encorajar os leitores a ficarem acomodados numa situação de exílio, percebe? Isso já é uma preocupação do texto sacerdotal, do códice de santidade, do harmonizador, que são algumas camadas, que são as camadas, né, as 3 camadas aí, exílicas e pós-exílicas, né, já depois da deportação de Judá, né, e que a questão exílio começa a pegar para eles de uma forma mais forte, né? No texto do Reino do Norte, eles nem sonhavam com o exílio. O texto do Reino do Sul tinha acontecido o exílio do Reino do Norte, mas o Sul estava se fortalecendo ali. Não havia essa preocupação quer dizer, havia uma preocupação talvez com os poderes e tudo mais ali, mas não tinha essa coisa da problemática do exílio, né? Isso que eu quero dizer. Eles podiam ter preocupação com a ameaça externa, né? Mas assim, e agora que a gente está no exílio, como é que a gente age não era uma preocupação deles, né? Muito bem. A segunda audiência, o objetivo da segunda audiência é apresentar Jacó como um velho digno, que não se deixa intimidar pelo faraó, mas se atreve a abençoá-lo. Versículos 13 a 26 são projetados para demonstrar a sabedoria superior de José em usar seu controle sobre o suprimento de milho para escravizar toda uma nação egípcia, um triunfo que, independentemente do que o leitor moderno possa pensar sobre sua moralidade, talvez, embora esta seja uma história secular, prenuncie o triunfo posterior dos israelitas sobre o próprio faraó, né? Então aqui um comentário da Oxford. Na verdade eu fui até um pouco além do que era o comentário aqui da audiência, né? Ele acaba falando um pouquinho da questão do suprimento de milho, né? E da ação de José. Mas repara, a segunda audiência ela já mostra um Jacó superior. Já é um momento em que existe uma preocupação também, né, da superioridade da identidade, né, israelita. Né, uma identidade, essa preocupação com a identidade também é tipicamente pós-exílica. Né? Então,
Jacó não é inferior, né? E esse sentimento de inferioridade era muito comum no pós-exílio, né? Então eles se sentirem inferiores às grandes nações. Então aqui não, Jacó não só não é inferior, como ele abençoa, ele bendiz o faraó, né? Mais de uma vez até acaba isso acontecendo, né? Então primeiro você tem isso no texto na camada, né, do texto do texto do Reino do Sul, pré-exílica, né, já com uma ideia da superioridade, né, que já vinha se desenvolvendo ali, e ela é enfatizada ainda mais pela repetição que acontece no texto pós-exílico, né? Muito bem. A questão da bênção de Jacó, né, o comentário do Dr. Robert Alter, né, que é Jacó abençoou o faraó. O verbo hebraico aqui também tem o significado simples de saudar, que é o que a Bíblia de Jerusalém traz. Mas parece provável que neste contexto abrange ambos os sentidos. Jacó, é claro, concede a faraó a saudação deferente devida a um monarca, mas seria inteiramente de acordo com seu próprio senso altamente desenvolvido de seu papel patriarcal, de que ele, um mero chefe pastor semita, dirigindo-se ao chefe do poderoso império egípcio, deveria pronunciar uma bênção sobre faraó, né? Tem aqui uma coisa de submissão, mas ao mesmo tempo também de orgulho, né? É bem interessante. E a questão dos dias de Faraó, né? Dos dias de Jacó, os dias dos anos de minhas peregrinações. O último substantivo aqui provavelmente tem uma conotação dupla. A vida de Jacó foi uma série de perambulações ou peregrinações, não uma existência sedentária em um lugar. E a existência humana é, por natureza, uma estada, uma morada temporária entre o não ser e a extinção. Aqui o Robert Alter deu uma filosofada, né? Mas se a gente for pensar em termos um pouco mais exegéticos, né? A ideia de falar de Jacó como alguém que peregrina, que perambula, era algo importante nos textos pós-exílicos, né? Que são textos muito preocupados com essa coisa da peregrinação, né? E assim, né, Jacó faz questão, né, de falar sobre esse tema, sobre esse assunto, né? E a questão da vida de Jacó, né, um comentário aqui, o último comentário dele, né, e é o último comentário que a gente vai ver aqui hoje, né, nessa aula de hoje. O resumo sombrio de Jacó de sua própria vida ecoa com uma espécie de solenidade complexa contra tudo que o vimos sofrer. Afinal, ele conquistou tudo o que aspirava a alcançar. O direito de primogenitura, a bênção, o casamento com sua amada Raquel, descendência e riqueza. Mas uma medida do profundo realismo moral da história é que, embora ele consiga tudo o que deseja, não é da maneira que ele gostaria, e a consequência é muito mais dor do que contentamento. Você percebe aqui já uma coisa da moral pós-exílica, né? Os textos pré-exílicos estão muito mais preocupados com causa e efeito. Você está na bênção da divindade, interessa como você está agindo, se você está seguindo o plano da divindade, está tudo bem. A questão da moralidade ela começa a ficar mais forte, né, nos textos sacerdotal, no Códice de Santidade, etc. Né? E aqui então é isso, né? Quer dizer, aquela vitória com sabor de derrota. Né? Desde o seu confronto, entre aspas, né, no 25:20 com seu irmão gêmeo no ventre, tudo tem sido uma luta. Ele substitui Esaú, mas apenas ao preço do medo e da culpa persistente e do longo exílio. Ele fica com Raquel, mas apenas por ter Lia imposta a ele, com todos os conflitos domésticos que isso acarreta. E ele perde Raquel no início do parto. Ele recebe um novo nome de seu adversário divino, mas sai com uma ferida permanente. Ele obtém o número total de 12 filhos do ano solar, mas há inimizade entre eles, pela qual ele tem alguma responsabilidade. E ele passa 22 anos continuamente lamentando por seu filho favorito, que ele acredita estar morto. Esta é, em suma, uma história com um final feliz, que retém qualquer sentimento simples de felicidade no final. Né? Muito interessante, muito brilhante aqui esse comentário. Né? E é exatamente isso, né? É a vitória
com um sabor amargo, com um sabor meio que de derrota, né? E quando a gente olha então para a história como um todo, né, tal qual ela chegou a nós, essa é a mensagem que no final é transmitida, né, sobre a vida de Jacó, sobre o final da vida de Jacó. Jacó ainda vai aparecer nos próximos capítulos, proferindo bênçãos, etc., mas em termos de ações, esse é o último movimento, né, de Jacó, né? Então, e aí é curioso, né, que tenha então esse desfecho dessa maneira, né? O resto do texto já é mais a transferência, né? A transferência das bênçãos, a transferência da titularidade das promessas, etc., do que efetivamente uma narrativa de Jacó, né? A vida de Jacó, para efeito narrativo, ela se encerra aqui no capítulo 47, né? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, né? Lembrando que o objetivo da aula ser no YouTube é que cada um possa contribuir com aquilo que pode, né? Nós sabemos, então a aula fica aberta e você, então, eu peço que faça uma doação conforme a sua possibilidade, conforme o quanto essa aula te ajudou e o quanto você acha que a aula vale, né? Então retribua através do nosso Pix, universomonoteísta@gmail.com, é a forma mais fácil, ou numa das contas que aparece no seu vídeo, Itaú, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Lembrando que essa retribuição ela é revertida integralmente para mais aulas, para mais materiais, para que a gente possa continuar fazendo cada vez mais e melhor. Muito obrigado e até o próximo capítulo do livro de Gênesis, se o Eterno assim nos permitir.